Glória a Deus. Graça e paz, amados irmãos, que Deus abençoe a sua vida, aos irmãos que estão aqui presencialmente, aqueles que estão nos assistindo através das nossas plataformas digitais. Por gentileza, abra sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 8, nós vamos ler do versículo de número 31 até o versículo de número 39. Carta aos Romanos, capítulo 8, versículos 31 a 39. Esse vai ser o texto que nós iremos expor nessa manhã. Carta aos Romanos, capítulo 8, versículos 31 a 39. Diz assim a palavra do eterno Deus: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eterno e bondoso Deus, o Senhor já tem falado ao nosso coração nessa manhã, através do salmo lido, através das orações, dos louvores, mas rogamos ao Senhor nesse momento que o Senhor nos ajude na exposição da Tua palavra e que o Senhor fale ao nosso coração e que essa palavra que é viva e eficaz gere no nosso coração a esperança e a certeza de que o Senhor está conosco. Em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, nós precisamos viver como crentes salvos em Cristo Jesus. Isso significa que nós temos que ter uma esperança muito maior do que a que o mundo tem. Talvez nesse tempo de pandemia, a esperança desse mundo é que de alguma maneira se ache algum remédio, se ache alguma vacina para esse vírus. Mas essa não é a nossa esperança. A esperança dos crentes, ela está no Deus Todo-Poderoso. Esse texto que nós lemos é um dos textos mais maravilhosos das Escrituras. Obviamente, toda a Escritura é maravilhosa, mas diante desse texto, nosso sentimento é de pequenez. Nos sentimos pequenos diante de um texto tão lindo, tão profundo, que fala das provas e a certeza do amor de Deus. E se esse texto não gera esperança no nosso coração, alguma coisa está errada. Romanos é a carta apreciada pelos teólogos ao longo da história da igreja. Homens escreveram sobre essa carta aos Romanos. Tiveram experiências profundas com Deus ao ler a carta aos Romanos. Posso citar alguns deles, como Agostinho de Hipona, como João Calvino, Lutero. Podemos citar John Wesley, Calbart e mais recente, John Stott, Sproul, entre outros. Homens que escreveram a respeito dessa carta com profundidade, que foram impactados, e todos eles falam que diante do texto das Escrituras Sagradas que está em Romanos, eles se sentiram pequenos. Tamanha a profundidade desse texto, tamanho o ensino desse texto. Essa carta, quando nós lemos ela, quando nós prestamos atenção no que ela contém, no conteúdo, o nosso coração tem que se encher da presença de Deus.
tem que acender uma chama de esperança, pois essa carta mostra a soberania de Deus e traz a certeza de que os eleitos de Deus estarão com o Senhor por toda a eternidade. Isso gera em nosso coração esperança, convicção, certeza de que Deus está conosco. Não há dúvidas de que essa carta foi escrita pelo apóstolo Paulo. Marcion, que era um homem herege do primeiro século, até ele afirmava a autoria paulina da carta aos Romanos. O apóstolo Paulo escreveu essa carta. Há um consenso geral entre os eruditos que Paulo escreveu a carta aos Romanos durante sua estada de 3 meses na Grécia. Quando Paulo estava na província de Acaia, numa região próxima de Corinto, ele escreve essa carta. Prova disso é que em Romanos 16:1 vai falar que Paulo pede a Fepe que leve essa carta à igreja que estava em Roma. Fepe era de uma igreja que estava nessa província, a igreja de Cencreia, conforme diz lá Romanos capítulo 16, versículo de número 1. Cencreia era uma cidadezinha que ficava a 12 quilômetros de Corinto, na região de Acaia. Então é dessa província, dessa localidade que Paulo escreve essa carta. Paulo estava encerrando sua 3ª viagem missionária. E o seu coração é que ele queria ir a Jerusalém, levar aos irmãos que estavam em Jerusalém, passando por uma necessidade, oferta que ele havia recolhido das igrejas que ele visitara, e agora ele queria ir a Jerusalém para levar essa oferta aos irmãos pobres de Jerusalém. Então é bastante provável que a carta aos Romanos tenha sido escrita entre o ano 57 ou 58 depois de Cristo. Então é, portanto, a última carta escrita pelo apóstolo Paulo antes da sua prolongada prisão em Cesareia e também em Roma. Essa carta tem um conteúdo maravilhoso. Paulo escreveu à igreja de Roma, mas não foi ele que fundou a igreja de Roma. Ele não conhecia a igreja de Roma. Ele não tinha ido ainda a esta igreja. E aqui cabe a nós uma pergunta. Se não foi Paulo, quem fundou, quem começou, quem plantou a igreja que estava em Roma? A origem da igreja de Roma perde-se na obscuridade. Não podemos saber quem começou essa igreja, mas há 2 possibilidades, probabilidades, hipóteses interessantes para nós. A primeira é que algumas pessoas que moravam em Roma estavam em Jerusalém no ano 30 depois de Cristo, conforme Atos capítulo 2, a descida do Pentecostes, e foram impactados, judeus, prosélitos, foram impactados pela pregação do apóstolo Pedro, que cheio do Espírito Santo pregou sobre o arrependimento, e ali eles se converteram, e ao retornar à capital do Império Romano, eles então começam a igreja, e iniciam a plantação da igreja de Roma. Uma outra hipótese, a segunda, é que essa igreja tenha sido plantada, que ela tenha tido início por cristãos missionários, que tiveram contato com a pregação do apóstolo Paulo em alguma região, e quando foram para Roma, ali também iniciaram a igreja do Senhor. O fato é que essa igreja existe. Nós não sabemos como ela começou, mas nós sabemos que ela existe. E o apóstolo Paulo está escrevendo a esta igreja, está anunciando o evangelho a esta igreja. Cidade de Roma, é importante nós entendermos. Cidade de Roma que foi fundada por Rômulo e Remo, aproximadamente no ano 753 a.C. Nessa época, Roma tinha de 1 milhão a 1,5 milhão de pessoas. Em Roma existia 40 mil judeus. É para uma igreja que está localizada na capital do império que Paulo escreve esta carta. E ao escrever esta carta, Paulo tem no seu coração 4 propósitos. O primeiro era pedir a oração à igreja que estava em Roma. Paulo pede para que os romanos orem por ele, porque ele está diante de uma viagem a Jerusalém, e ele vê que essa viagem a Jerusalém é uma viagem perigosa, os seus patrícios querem o matar, ele vai sofrer com essa viagem, então ele pede oração
pede para que essa igreja interceda a Deus por ele, clame a Deus por ele, para que Deus dê uma viagem abençoada a ele. Segundo propósito que Paulo tem a escrever essa carta, é demonstrar seu desejo de ir visitar a igreja de Roma. Romanos, abra aí a sua Bíblia, capítulo 1, versículo de número 13. Romanos 1, 13. Porque não quero, irmãos, que ignoreis, muitas vezes me propus ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós alguns frutos, como também entre os outros gentios. Então era desejo do apóstolo Paulo conhecer essa igreja. Era desejo do apóstolo Paulo ir à igreja que estava em Roma e conhecer aqueles irmãos. Então ele demonstra esse desejo. Ele diz que ele propôs no coração, mas por várias vezes ele foi impedido. Terceiro propósito, Paulo queria que essa igreja, a igreja de Roma, o enviasse à Espanha. Fosse uma base missionária para ele. E isso fica claro em Romanos capítulo 15, versículo de número 24, quando Paulo diz assim, Romanos capítulo 15, versículo de número 24. Penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que de passagem estarei convosco, e que para lá seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco a vossa companhia. Paulo queria ir até a igreja de Roma, ficar ali um tempo, ensinar os irmãos, e depois ele queria que essa igreja o enviasse à Espanha. Esse era o desejo do coração do apóstolo Paulo. E o quarto propósito que Paulo tinha em escrever a carta aos Romanos, era fazer uma exposição detalhada, minuciosa do Evangelho. É por isso que Paulo trata de assuntos tão profundos na carta aos Romanos, assuntos que chamam o nosso coração. Por isso que essa carta ela é muito admirada pelos teólogos. E Paulo, ele dá algumas ênfases na carta aos Romanos. E a primeira delas é que Paulo queria, melhor dizendo, demonstrar a unidade da igreja. A igreja naquele tempo era formada por judeus e gentios. E havia muitas vezes um embate entre os dois. Um puxava para o judaísmo, o outro não. Então Paulo quer mostrar, conforme Efésios capítulo de número 2, a unidade da igreja. Ele queria dar essa ênfase à igreja que estava em Roma. Que apesar de um ser judeu, apesar do outro ser gentil, em Cristo converge, todos somos irmãos, somos um só, uma só família em Cristo Jesus. Esse era o desejo do apóstolo Paulo, é a ênfase que ele dá a esta carta. A igreja é formada por esses irmãos. A segunda ênfase que Paulo dá à carta aos Romanos é mostrar a universalidade do pecado. É mostrar, conforme Romanos capítulo de número 3, versículo 23, que todos somos pecadores e carecemos da glória de Deus. Tanto os judeus são pecadores como os gentios, seja de qual nacionalidade for, todos nasceram em pecado e necessitam da graça de Deus. Então Paulo deixa claro isso, dá essa ênfase à carta aos Romanos, e expõe com argumentos irresistíveis que todos pecamos e carecemos da glória de Deus. Não há nenhum homem que não tenha pecado e que não seja pecador. Então Paulo deixa isso, dá essa ênfase. Paulo também dá a ênfase de manifestar a justiça de Deus no Evangelho. Paulo vai dizer que a justiça de Deus é o Evangelho do Senhor. Paulo vai mencionar e vai dizer aos romanos que na cruz de Cristo, Deus revelou sua ira sobre o pecado e seu amor ao pecador. Na cruz de Cristo ele revela sua ira ao pecado, mas revela o seu amor ao pecador. Então Paulo deixa muito claro isso. Paulo quer anunciar a doutrina da justificação pela fé. Paulo está dizendo que nós não somos justificados mediante a nossa obra, mediante o nosso merecimento. Nós somos justificados pela fé na obra de Cristo. Paulo também quer dar uma ênfase, proclamar a nova vida na pessoa de Cristo, conforme Romanos capítulo 6, versículo de número 1.
Agora é diferente, em Cristo nós temos uma nova vida, uma nova postura, uma nova maneira de pensar. Ele nos resgatou, Ele nos transformou, Ele nos justificou, Ele nos regenerou. Agora nós temos que viver para Ele, viver para o Senhor Deus Todo-Poderoso. E aqueles que não vivem para Deus, vivem num mundo sem esperança. Mas aqueles que vivem essa nova vida em Cristo Jesus, vivem uma vida cheia de esperança. Então o apóstolo Paulo deixa isso claro nessa carta. O apóstolo Paulo, a partir do capítulo 8, ele anuncia a vida vitoriosa que temos no Espírito Santo de Deus. Ele vai dizer do Espírito Santo do Senhor. Agora, no capítulo 9, o apóstolo Paulo, ele chega no clímax e ele mostra, ele revela a soberania de Deus na salvação. Paulo vai deixar claro que a salvação é uma obra monérgica, é uma obra que Deus faz em nós, não é uma obra que nós podemos fazer, mas é por misericórdia e graça que Deus chama, resgata o pecador, lá do lamaçal do pecado, e finca os seus pés na rocha, que é Cristo Jesus. A obra monérgica que Deus faz em nós, e mostrar, a partir do capítulo de número 12, a vital necessidade de relacionamentos transformados. A partir do capítulo 12, Paulo começa a trazer a prática da sua doutrina. Ele começa a dizer como a igreja deveria praticar essa doutrina. Mas o texto que nós lemos, para entendermos Romanos capítulo 8, versículos 31 a 39, nós temos que voltar um pouquinho e entender o contexto imediato que está acontecendo. Em Romanos capítulo 8, versículo 26, Paulo diz: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Agora o apóstolo Paulo fala que o Espírito Santo de Deus nos ajuda na nossa fraqueza, nos ajuda na oração, intercede em nosso favor. Observe o versículo de número 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Paulo mostra que Deus está trabalhando em nós e nas circunstâncias. E tudo isso, o trabalho do Senhor em nós e nas circunstâncias, tem um fim, qual que é? Para o nosso bem. É o que diz Romanos 8, 28. Agora, quando ele chega nos versículos 29 e 30, Paulo diz assim: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem e semelhança do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a este também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Paulo agora fala da presciência de Deus, fala da predestinação, fala do chamamento eficaz, fala da justificação, e ele fala da glorificação. Diante desse texto, irmãos, há possibilidade de não termos esperança? Não. Enche o nosso coração de esperança. Entendendo isso, que Paulo chega agora no verso de número 31, e ele diz assim: que diremos, pois à vista destas coisas? Agora Paulo chega no versículo de número 31 dizendo: que diremos à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aqui Paulo não está indicando incerteza do fato de Deus ser por nós, e nós aqui, Paulo está dizendo eu e vocês, aqueles que são remidos pelo sangue do Cordeiro. Ele está falando dos crentes eleitos pelo Senhor. Aqui o apóstolo Paulo vai falar a respeito de que diante de todas essas coisas que Deus trabalhou até agora, que Deus já fez no íntimo dos seus eleitos, em outras palavras, Paulo está dizendo: uma vez que Deus é por nós, quem será contra nós? Que coisas que Paulo menciona aqui, que diremos, pois, à vista destas coisas? E estas coisas é o que ele mencionou no capítulo 8, nos versículos anteriores. Que coisas são essas? Versículo de número 2 do capítulo 8, Cristo nos libertou. Paulo deixa claro isso. No versículo de número 9, ele vai dizer que o Espírito de Deus habita em nós. No versículo de número 11 do capítulo 8, ele vai dizer que nossos corpos serão vivificados e ressuscitaremos com Cristo.
No versículo de número 14 e 17, ele vai dizer que nós somos filhos de Deus e, portanto, herdeiros da promessa. E ele continua a sua lista. Ele vai dizer no versículo de número 18 do capítulo 8 que os sofrimentos do tempo presente não se podem comparar com a glória que há de ser revelada. E ele continua ainda no versículo de número 28, no versículo de número 26, quando ele diz que o Espírito Santo intercede por nós, e no versículo 28, quando ele diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Diante destas coisas que ele falou, diante de tudo isso, à vista dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus já fez tudo isso por nós, se Deus já realizou tudo isso, é inútil ter alguém contra nós, é inútil se levantar contra nós. Deus nos predestinou, Deus nos amou. Paulo está nos chamando a atenção para que, ainda que o mundo, os poderes, Satanás se levante contra nós, a resposta que devemos dar é: Deus é por nós, Deus pro nobis, Deus conosco, Deus está conosco, Ele realizou essa obra, Ele nos livrou, Ele nos chamou, Ele nos predestinou. Então, diante de tudo isso, qual é a acusação? Quem é contra nós? Por isso, eu quero compartilhar esse tema com os irmãos. Deus por nós, Deus é por nós. Por isso, a primeira lição, versículo de número 32, fomos poupados. Olha o que diz aí o texto: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Observe que quando uma pessoa escapa de uma destruição iminente, no último momento, no último segundo, ela escapa, nós dizemos por aí, essa pessoa foi poupada de um desastre. Olha o que ia acontecer na vida dela. Quando lemos que Deus nos poupou, como não pensar também um exemplo de Gênesis capítulo 22, quando Deus falou com Abraão, para Abraão pegar o seu único filho, Isaque, e levar até o monte Moriá, e sacrificar o seu filho. E Abraão fez isso. Que viagem dolorosa, que momento difícil. Coloca o filho onde vai ser o holocausto, pega aquela faca, o cutelo, e quando ele vai matar o seu próprio filho, Deus poupa a vida daquele menino, dizendo: Abraão, não toque nesse menino. Anos depois, está o próprio Deus Todo-Poderoso, num monte chamado Calvário, entregando o seu próprio filho, e não poupando o seu próprio filho, por amor a mim e por amor a você. Aquele lugar era nosso, nós deveríamos morrer, nós estávamos condenados, mas Deus pegou o seu filho justo, sem mácula, sem pecado, e não o poupou para nos poupar. Deu a vida dele em favor da nossa. Ele entregou, ele foi até as últimas consequências, porque o texto diz: por todos nós aqui, não é todo mundo, mas é todos nós, é eu e você que fomos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Ele entregou o seu próprio filho para redimir os eleitos do Senhor. Louvado seja Deus. Diante disso, como não ter esperança? Deus é por nós. Paulo também apresenta a ideia da adoção. Agora que nós fomos poupados, ele continua dizendo: porventura não nos dará graciosamente todas as coisas? Se Deus nos entregou o seu próprio filho, as demais coisas é o que para ele? A comparação aqui é do maior para o menor. Se Deus fez algo grande, imensurável, que ninguém pode fazer, que é dar o seu próprio filho para morrer numa cruz, quanto mais as demais coisas. O mais difícil ele já fez, o mais doloroso ele já fez. Ele deu o seu próprio filho. Quando Jesus estava no Getsêmani, chorando gotas de sangue, dizendo ao Pai: se possível, passa de mim esse cálice. Não era possível, Deus o entregou, por amor a mim e a você. Agora as outras coisas é fichinha para Deus, é fichinha. Então nós podemos crer e ter a esperança, porque nós fomos poupados. A morte naquela cruz era para mim e para você, mas Deus entregou o seu próprio filho, e ainda nos adotou como filhos dele. Paulo está nos chamando a atenção, para que ainda que tudo o mundo se levante, nós temos
paz com Deus. Nós fomos reconciliados com o Senhor. O Pai tem prazer em dar todas as coisas para o seu Filho, a quem Ele não poupou, e não apenas para o seu Filho, mas para todos aqueles a quem Ele tinha dado ao seu Filho, para a glória do Senhor. Deus tem prazer em nos abençoar, louvado seja o Senhor. A segunda lição, Deus é por nós, por isso fomos livres da acusação. Observe o versículo de número 33. Paulo diz: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Que Paulo muda, ele não usa mais nós, ele dá nome aos nós, ele diz que são os eleitos de Deus, é Deus quem os justifica. Paulo continua a sua lista, porque aqui são 4 perguntas que ele faz, e nessa, ele está nos orientando, ele está dizendo que Satanás trabalha para fazer todo tipo de acusações caluniciosas contra nós, contra os eleitos de Deus. Satanás nunca cessa de acusar os crentes, ele nunca para de incomodar, falando na nossa consciência, dizendo-nos que nós somos fracos, que nós não merecemos a graça de Deus, que nós não merecemos estar em comunhão com Cristo. A principal obra de Satanás não é a tentação, apesar que ele trabalha arduamente nos tentando, mas é nos acusar dia e noite, noite e dia, a fim de tirar a nossa segurança, a nossa alegria, a nossa consolação, o nosso conforto. Ele quer expor as nossas imperfeições, os nossos pecados, e ele vai nos acusando de tudo isso. Mas mesmo diante dessas acusações tão profundas, nós podemos nos alegrar, porque essas acusações não nos atingem mais. Não nos atingem mais. Ele pode fazer todo tipo impossível de acusação contra os eleitos de Deus, porém, essa obra de Satanás, ela é inútil. Esse é o motivo que Paulo está, de certa maneira, ironizando Satanás, quando ele diz: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Se Deus já fez tudo isso que ele falou, Satanás ainda pode nos acusar? Não, fomos livres da acusação. Agora observe, por quem ninguém pode nos acusar? Nem mesmo Satanás. E aí Paulo dá 2 motivos. Primeiro, que nós somos eleitos de Deus. Ele não pode nos acusar. Deus nos elegeu antes da fundação do mundo. Segundo, Paulo vai dizer que é porque é Deus quem os justifica. Está aí no finalzinho do versículo de número 33. É Deus quem os justifica. Aí vem uma pergunta: o que significa ser justificado por Deus? Significa ser declarado justo, absolvido, sem culpa. Todavia, essa justificação não se dá com base em nossos méritos, em nossos termos. Essa justificação, essa declaração de que somos justos, se dá com base nos méritos de Cristo, e não nos nossos. Nos são imputados, nos são creditados, conforme Romanos capítulo 3, versículo 21, 24 e 28. Se conhecemos e cremos nessas verdades, Satanás nunca terá sucesso em suas investidas contra nós, contra as suas acusações, porque nossa vitória contra as acusações de Satanás não está nos nossos méritos, mas está no sangue de Jesus derramado naquela cruz. Ele nos justificou, Ele nos amou, é o testemunho firme e forte da nossa fé que nós cremos nisso. Se você está em Cristo e crê que você é um eleito de Deus, que foi justificado por Deus, ninguém pode te acusar, ninguém. Clame ao Deus Todo-Poderoso. Aquele que nos justifica é juiz de todos, e Ele nos declarou justo pela imputação, pela perfeita justiça de Cristo. A doutrina da justificação, ela não é abstrata, ela não pode ser negociada, ela é o coração, é a alma do Evangelho. Não precisamos temer nenhuma calúnia de Satanás, ou do mundo, porque quem nos justificou foi o Deus, e toda a obra que Deus faz, ela é perfeita, louvado seja o Senhor. Podemos ter esperança ou não nesses dias? Deus é por nós, por isso, terceira lição, além de sermos livres, poupados, livres da acusação, fomos livres da condenação. Observe, o versículo de número 34, Paulo diz: quem os condenará?
É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Que palavra linda, que traz realmente esperança ao nosso coração. Deus nos declarou justos à sua vista. O veredito está aí. Não há tribunal de apelação. Não há. Não há tribunal para apelar. Essa sentença já foi proferida e foi proferida pelo soberano juiz de toda a terra. E ele não volta atrás. Não volta atrás. É Deus quem os justifica. Paulo deixa claro, quem nos justificou? Foi o Senhor. Então, se Deus, o Todo-Poderoso, nos justificou, aí vem, então quem pode nos condenar? Quem pode nos condenar? Essa é a pergunta. Uma vez certo que essas perguntas que o apóstolo Paulo está fazendo são perguntas retóricas. Ele pergunta já dando a resposta. Se Cristo nos justificou, se Deus nos justificou, quem pode nos condenar? Uma vez que somos justificados por Deus, a condenação não existe mais. Paulo continua dizendo que é Cristo, e por quê? Presta atenção, por que ninguém pode nos condenar? Primeiro, porque foi Cristo que morreu por nós. Não foi um ser humano qualquer, não foi um homem. Porque se qualquer um de nós tivesse morrido naquela cruz, nós teríamos pago a nossa dívida. Não por toda a humanidade, porque nós já éramos condenados mesmos. Mas aquele que não tinha pecado, aquele que viveu entre nós, ele morreu sem pecado. Ele morreu por nós, por isso ninguém pode nos acusar. Paulo ainda continua. Além de morrer, ele ressuscitou em nosso favor. Então ele tem autoridade. Ninguém pode nos condenar porque Cristo morreu pelos eleitos, porque Cristo ressuscitou e porque Cristo está sentado à direita de Deus e tem o cetro da autoridade. E Paulo vai mais além, Paulo vai dizer que é Ele que intercede por nós, quando erramos, quando falhamos. É como se Jesus estivesse falando pelo Pai: Pai, perdoa eles, eu paguei o preço, eu morri pela vida de João, eu morri pela vida da Maria, eles necessitam da graça, eu morri por eles, o meu sangue cobre eles de todo pecado. E o Pai nos perdoa, porque quando Ele nos vê, Ele vê o sangue de Jesus derramado na nossa vida. Louvado seja o Senhor. Fomos livres da condenação. Eu fico imaginando Atos capítulo 7, quando Estevão estava sendo apedrejado, morto, foi condenado no tribunal dos homens, mas absolvido no tribunal de Deus, porque na hora da sua morte ele viu os céus abertos, e o Senhor estando, o nosso Senhor Jesus à direita do Deus Pai Todo-Poderoso. Queridos irmãos, se isso não gera em nosso coração a esperança, nós precisamos ter um encontro com Jesus. Fomos livres da condenação. Porque ninguém pode nos condenar então? Porque Jesus morreu por nós, porque Ele ressuscitou, porque Ele está à direita de Deus, porque Ele intercede por nós. Então, se você está em Cristo, ninguém pode te condenar mais. Louvado seja o Senhor. Se Deus é por nós, a última lição, temos segurança. Observe o versículo de número 35. Quem nos separará do amor de Cristo? E aí Paulo vai trazer toda uma lista. Quem nos separará do amor de Cristo? Nós podemos, e com certeza algumas vezes, nós pensamos que Deus não está conosco. Nos sentimos sozinhos. Mas o fato é que Deus sempre está conosco. Deus é por nós. Por isso que temos que buscar na sua palavra a orientação. A palavra de Deus nos promete que nada vai nos separar do amor de Cristo. Paulo é enfático em dizer, ninguém pode separá-los do amor de Cristo. E aí ele vai dizer, será a tribulação? As coisas desta vida? Os momentos difíceis que passamos? Não podem separar os eleitos de Deus. A angústia, ou a perseguição, que gera fome, que gera nudez, que gera perigo, que gera espada. Será que estas coisas podem nos separar? Não. As dificuldades não separam os eleitos de Deus, muito pelo contrário. Muitas vezes são obstáculos para os filhos de Deus. Mas Deus sempre dá a eles. Sempre Deus dá o livramento para nós. Sempre. Não se esqueça, temos um intercessor junto ao Pai,
que é Cristo Jesus o Senhor. Sempre quando passamos momentos difíceis, o Senhor nos dá livramento. Então as dificuldades não podem separar os eleitos do amor de Cristo. Muito pelo contrário. Paulo vai dizer que todas essas coisas, diante de todos esses momentos difíceis, diante de todas essas crises, nós somos mais do que vencedores, não por méritos nossos, mas porque Cristo fez a obra na nossa vida. Louvado seja o Senhor. Quem garante a nossa vitória não é nós, mas é o próprio Senhor Jesus Cristo. É o próprio Senhor Jesus. Nada, absolutamente nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. É Ele que nos dá a vida eterna. É Ele que nos dá a presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Se você está em Cristo verdadeiramente, nada pode separar você do amor do Senhor Jesus. E aí Paulo, verso de número 39, ele diz: nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se a nossa salvação, se a nossa esperança dependesse de nós, nós estaríamos perdidos. Porque o nosso coração é idólatra. Porque nós, diante das dificuldades e dos dilemas da vida, nos esquecemos muitas vezes de Deus. Mas porque Cristo fez a obra em nosso coração, nós podemos afirmar que nada poderá nos separar de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, diante desse quadro que estamos vivendo, tenha esperança. Deus é por nós, em nome de Jesus.